Segundo. Pronto. Já tá gravando. Então vamos lá, galera. Hoje a live vai ser a segunda live de matemática básica, certo? Então eu vou estar trabalhando aqui algumas questões modelos com vocês, alguns conceitos aí que vocês, para garantir mais questões. A primeira live também foi de matemática básica, que tentei abordar alguns assuntos de divisão proporcional, de regra de três e tal. Hoje eu vou tentar estar dando uma força para vocês em porcentagem, que é o assunto, pois, porcentagem é um assunto muito besta, beleza. A questão é que muita gente não sabe fazer porcentagem da maneira certa. Aí demora muito. E ainda tem dificuldade de interpretar o que colocar, como multiplicar, como dividir, tal. Então, meu objetivo é dar segurança para vocês nesses assuntos e como funcionava a minha relação aos cálculos durante a prova. Porque quem estava na primeira live viu que, tipo assim, eu evitava ao máximo fazer contas grandes. Eu sempre dizia, cara, não sai fazendo conta, não sai fazendo conta. E hoje eu vou tentar mostrar mais isso na prática, beleza? Ao longo da semana, como, cara, a matemática básica é muito extensa, não teria como eu revisar tudo. Não tem como, é impossível. Então, ao longo da semana também, eu vou soltar alguns modelos de questão de outros assuntos que eu não vou conseguir englobar hoje. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Antes de ir para a questão, eu vou dar uma revisada aqui na mini aula, tá, gente? Porcentagem, em relação a alguns conceitos que o pessoal tem dificuldade. Quando a gente fala principalmente de aumento e diminuição percentual. Vamos lá. Eu vou passar uma formulazinha aqui para vocês, que é interessante que vocês levarem para a prova, que vai facilitar muito o tempo de vocês e o raciocínio. Vamos lá. Qual é? Quando a gente fala de aumento percentual. Gente, quando vocês forem calcular o aumento percentual, para chegar no valor que vocês querem, tem uma paradinha que você consegue fazer um cálculo para chegar logo no valor que vocês querem sem fazer regra de três. Porque muita gente faz. Não tá errado, tá? Mas perde um tempo doido. É tipo assim, vamos lá. Eu tenho 75 carros, tal. Aí eu vou ter um aumento de 30%. Aí, como muita gente faz. 75 tá para 100 e X tá para 30%. Aí você acha 30% e tal, depois você soma no 75 e chega na resposta. Tá errado isso? Não tá. Mas aí você perde tempo, né? E lembrem-se, o maior inimigo de vocês no dia da prova é o quê? Tempo. Então, como é que funciona o meu cálculo de aumento percentual? Gente, é sempre tipo isso, mas já vou te explicar como é que funciona. É sempre 1 mais porcentagem do aumento em número decimal. Eles não entendi nada. Vamos lá. Quando eu digo assim, eu tenho uma casa que custa X reais. Aí essa casa vai sofrer um aumento de 75%, por exemplo, no valor dela. Como é que eu vou calcular isso aqui para chegar no valor final? O valor final da casa vai ser o valor inicial, né, que é X. Aí, como é que funciona o cálculo? Gente, é 1 mais a porcentagem do aumento em número decimal. Pensa, como é que funciona? É 1 mais 75% em número decimal. Gente, toda vez que for transformar o número para porcentagem, é só tirar duas vírgulas. Então vai ficar 1 mais 0,75. E aí você calcula direto. Isso aqui é a mesma coisa que x vezes 1,75. Gente, pelo amor de Deus, não é para vocês ficarem bitolados e ficar escrevendo fórmula na hora da prova. Essa fórmula nem é uma fórmula em si, isso aqui é só uma maneira de didática, de explicar para vocês como é que funciona o raciocínio. De cabeça dá para fazer. Por exemplo, eu vou ter um aumento de 40%. Então, é 1 mais 0,4, 1,4. Tem um aumento de 30%, como eu tinha falado. É como você tinha falado, 0,3. Tá certo. É 1 mais 0,3. Pronto. É sempre isso. Entenderam como funciona o raciocínio? Como fica mais fácil? Beleza? Só lembra, galera, sempre vai ficar somando 1 mais o aumento em número decimal. Então, por exemplo, vou ter um aumento de 47%. Então, vai ser x vezes 1,47. Não se prendam, pelo amor de Deus. Eu escrevi isso aqui, é só para didaticamente vocês enxergarem como é que funciona o raciocínio. Mas na hora da prova eu não vou ficar fazendo isso, é só fazer direto. Tenho confiança. Beleza? Então, agora bora ver se vocês são espertos. Eu tenho o valor y,
Aí ele vai sofrer um aumento percentual e eu vou multiplicar ele por 3,72. Qual foi o aumento percentual que esse valor sofreu? Para ver se vocês estão atentos. Alguém arrisca aí? Não tem problema errar não, gente. Ó, o Mariano caiu no distrator e o Alessandro tá certo. Mariano, o teu raciocínio é que porque tu esqueceu de subtrair um. Porque, lembra, o aumento é um mais a porcentagem. Então teria que subtrair um, porque isso aqui seria a mesma coisa. Tipo, ele sofreu um aumento. Então isso aqui seria um na fórmula, tá? Só para explicar para vocês. Mais 2,72. E 2,72 é a mesma coisa que 272% em número decimal. Entenderam como funciona o raciocínio? Então tá certo. É 272 o aumento. Conseguiram compreender, gente, como é que funciona? Perceberam? É desse jeito. É só ter atenção, beleza? Então, aumento percentual, gente, façam dessa forma que vai ser algo bem mais fácil. Vocês vão ganhar tempo, vai ser bem mais dinâmico, beleza? Vou dar outro exemplo aqui. Por exemplo, é, eu dividi um número x por y e deu esse resultado bem aqui. O que, que eu posso interpretar? Quando falam assim, aí a questão pergunta: qual é, quantos por cento x é maior do que y? Qual a diferença percentual entre eles dois? Como seria a interpretação? Seria a mesma coisa. Eu só subtraria um, só iria subtrair um. Então, o aumento seria de 112%. Entenderam como funciona? Alguém está confuso? Se alguém tiver com dúvida, avisa, que eu tento explicar de outra forma. Mas tá tranquilo? De boa, né? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é como funciona o aumento percentual. Sempre coloca um mais a porcentagem em número decimal. E aí também tem a diminuição percentual, que muita gente também faz para regra de 3 e não está errado. Mas a diminuição percentual é sempre a gente multiplicando pelo complemento. Não entendi. Já já vou explicar para vocês. Complemento. Que é a mesma coisa que um menos a porcentagem da diminuição em número decimal. Não entendi nada. Explique em português. É porque é o seguinte, vamos lá. Vamos de novo. Eu tenho um valor X. Aí eu digo assim, eu perdi 10% desse valor X. Então, foi uma perda de 10%. Como é que funciona? Eu tenho que multiplicar pelo complemento. Enzo, o que é multiplicar pelo complemento? Vamos lá. Complemento é tipo assim, um menos a diminuição percentual. Em número decimal. Foi uma diminuição de 10%, que é a mesma coisa que 0,1. Então, eu tenho que multiplicar por 0,9. Então, isso aqui seria x vezes 0,9. Aí dá o valor final, né? Porque teve uma diminuição de 10%. Enzo, como assim complemento? É porque, gente, se eu perdi 10%, eu tenho que multiplicar o número que eu estou diminuindo desse 10% para chegar em 100%. Vocês não concordam que é 90%? É o complemento para chegar em 100%. Por exemplo, se eu diminuo 25%, eu tenho que multiplicar por quanto? 0,75. Porque é o complemento de 0,25 para dar 1. Sacaram? São duas formas de enxergar. Ou pelo complemento, ou pela diminuição do número decimal. Beleza, rapaziada? Então, eu queria só dar essa revisãozinha para vocês. Vamos lá, uma diminuição de 70%. Então, eu vou multiplicar x pelo complemento, 0,3. Entendeu? Porque aí você chega no valor final. Beleza? Eu vou dar só mais duas coisinhas aqui em relação a essa parada de porcentagem. A gente vai começar a fazer as questões, aí vocês vão enxergar mais ou menos como é que funciona isso na prática. Mas, pelo amor de Deus, o que muita gente erra, e erra demais, demais, demais na hora da prova, é uma diferença sutil, mas que muda completamente a questão. Que é assim, redu eu tenho duas formas de enxergar isso aqui. É falar assim, eu vou reduzir
em 30% ou reduzir a 30%. Cara, é uma frase muito semelhante, mas um termozinho muda tudo. Quando eu falo que eu vou reduzir em 30%, eu estou falando que eu vou ter uma redução de 30%. Entendeu? Então teria que multiplicar por quanto? Alô, alô, não deixa eu falar sozinho. 0,7. Então, reduzir em 30% é diminuir 30%. Então, é x vezes 0,7 para achar o valor final. Agora, quando eu falo reduzir a 30%, gente, reduzir a 30%, eu estou indo a 30%. Falou de A, é como se vocês estivessem caminhando em direção a 30%. Então, vocês têm que multiplicar por 0,3. Às vezes é uma diferença sutil, só que na hora da prova, se vocês confundem essa letrinha, a palavrinha, lascou tudo. Então, deu para entender? Tranquilo? De boa? Deu para dar uma revisada bacana? Maravilha. Então, bora começar a fazer questão. Eu provavelmente não vou conseguir fazer todas as questões que eu trouxe aqui. Então, o PDF já está no grupo, então dá para vocês fazerem por lá também. Porque eu quero pegar o máximo de questão modelo possível, passar uns raciocínios legais para vocês. Porque ainda tem coisa para ver, de MDC, de MMC, tal, divisão, papapá. Mas vamos lá. Vamos começar com essa questão bem aqui. Uma moto foi comprada e revendida sucessivamente por 3 pessoas. Cada uma das 2 primeiras pessoas obteve, por ocasião da revenda, um lucro de 10%. E a terceira teve um prejuízo de 10% sobre o respectivo preço de compra. Se a terceira pessoa vendeu a moto por R$ 13.068, então a primeira pessoa adquiriu por... Gente, como é que funciona aqui o raciocínio? Vamos lá. Isso aqui é uma moto. A moto, eu vou dizer que ela tem um preço inicial M, certo? Então, a primeira pessoa comprou essa moto por R$ 1.000. E aí, a primeira pessoa comprou e revendeu ela. Só que ela revendeu essa moto com um lucro de 10%. Gente, o que é um lucro de 10%? É um aumento de 10%. Então, se é um aumento de 10%, eu multiplico por quanto? 1,1. Viu como funciona o raciocínio? Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Maravilha. A segunda pessoa comprou essa moto por 1,1 M e vendeu também com lucro de 10%. Então, é de novo multiplicando por 1,1. Maravilha? Tranquilo. E aí, a terceira pessoa, o terceiro comprador, vacilou, foi lerdo, perdeu 10%. Então, teve uma diminuição de 10%. Então, eu tenho que multiplicar pelo complemento. 10% para chegar em 1, 0,9. E aí, esse aqui foi o preço vendido, foi 13.068. Beleza, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos continuar no raciocínio. Gente, eu já até falei para vocês várias vezes. Potências de 10 a 20, vocês têm que saber de cabeça. Só que no caso é 1,1 vezes 1,1, é a mesma coisa que 121 dividido por 100. Então, aqui seria M vezes 1,21 vezes 0,9. Beleza? Lembre-se de trabalhar com essas potências, porque facilita muito, vocês ganham muito tempo. Isso aqui é igual a 13 vezes, ou 13.068. Gente, se eu somar os algarismos de 13.068, vai ser 1 mais 3, 4. Mais 6, 10. Mais 8, 18. Se dá 18, eu posso garantir que esse número aqui, ele é divisível por 9. Então, a primeira conta que eu vou fazer, em vez de ficar multiplicando o 121 por 0,9, é dividir esse número aqui por 9. Beleza? Tranquilo? Porque eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa, que m vezes 121 vezes 9 vezes 10 é menos 3. Certo? Porque são as 3 vírgulas para a esquerda. Isso aqui é a mesma coisa que 13.068. Aí eu vou dividir 13.068 por 9. Dá 1. Cara, eu odeio fazer conta, que pariu. Chato. 46. Aí aqui dá 5. 2. Então, isso aqui vai ser m é a mesma coisa que 9 vezes 1.452 vezes 10 a terceira. Gente, por que 10 a terceira? Porque é o seguinte, esse 10 a menos 3, ele vai passar dividindo, certo? Só que no denominador ele é 10 a menos 3. Quando ele vai para o numerador, ele vira 10 a terceira. Beleza?
Coisa básica de potenciação. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Maravilha. Então, aqui vai ser 10 a terceira, vezes 9, vezes 121. Aí vai cortar o 9, aí vai sobrar aqui, vai sobrar só essa conta para fazer. Porém, deixa eu ver se tem alguma mãe aqui para fazer. Ó, vamos lá. Vou dar uma dica aqui para vocês nessa questão. Não, deixa quieto, deixa quieto. Senão ia quebrar o cérebro de vocês. Deixa quieto. Aí teria que fazer só essa conta aqui. Porém, essa conta, como eu tinha falado, isso aqui é 1.452 vezes 10 a terceira. E 121 é a mesma coisa que 11 vezes 11. Então, você faria duas divisões sucessivas por 11 para chegar no resultado. Eu não vou fazer essas contas, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas, basicamente, seria quebrar o número e dividir ele por 11 duas vezes. Beleza, galera? Como tem muita questão, eu vou acelerar aqui o processo. Então, aqui daria 12, que seria 12 mil o preço da moto. Beleza? Então, deu para entender como funciona? Aumente 10%, 1,1. Tranquilo. Agora, eu vou fazer uma questão que muita gente confunde, porque tem muita informação. Aí fica utilizando quantidade e porcentagem. Aí tem que fazer sucessivas continhas, às vezes o pessoal se perde. Mas vamos lá. Numa pesquisa realizada com 500 estudantes em uma determinada universidade, 50% dos homens entrevistados responderam positivo a uma determinada quantia, a uma determinada pergunta. Enquanto 60% das mulheres responderam positivo à mesma pergunta. Sabendo que, na pesquisa, houveram 280 respostas positivas a essa pergunta, quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas? Gente, o que isso aqui é uma questão? Uma questão que vai utilizar conceitos de porcentagem e de sisteminha, né? Porque como é que funciona? Vamos lá. Como é que vai ser o raciocínio aqui? Ele diz o seguinte: eu posso chamar a quantidade de homens de H e a quantidade de mulheres de M. E a quantidade de homens mais mulheres vai dar igual a 500, porque foram 500 estudantes entrevistados. Beleza? Tranquilo? E além disso, ele fala: 50% dos homens responderam positivo, enquanto 60% das mulheres responderam positivo também. Sabendo que houveram 280 respostas positivas, então como é que funciona? 50% dos homens mais 60% das mulheres, isso aqui é igual a 280. Beleza? Uma dica que eu dou para vocês nesse tipo de situação bem aqui. Multiplica essa continha aqui por 2. Vai ficar H mais 1,6 mulher é igual a 560. Enzo, por que multiplicar por 2? Primeiro, porque aqui ó, aparece um H. E nessa equaçãozinha também apareceu um H. Que é mais fácil de substituir. Entendeu? Às vezes o problema dos sistemas. Oh, perdão. 1,6 é loucura. 1,10. Obrigado. 1,2. Então, se apareceu o H, e o H ele agora já tem duas equações que apareceram H. E vai ser mais fácil de você lidar com as continhas, beleza? Aí, e outra coisa, ele quer saber quantas mulheres a mais que homens foram entrevistadas. Então, eu vou ter que saber a quantidade de mulher também, né? Então, como é que vai funcionar? Eu vou isolar esse H. O H vai ser a mesma coisa aqui. 500 menos mulher. E eu vou conseguir substituir direto o H nessa equação. Entenderam por que às vezes a gente tem que saber trabalhar com os números de uma maneira mais objetiva, que vai facilitar muito a nossa vida na hora dos cálculos, beleza? Então eu vou substituir aqui, vai ficar 500 menos m mais 1,2m é igual a 560. Então aqui vai ficar 0,2m é igual a 60, né? Vai ser 560 menos 500. Aí o que vai acontecer aqui? Vamos ficar por 10 dos dois lados, então vai ficar 2m é igual a 600. Então, de mulheres, haviam 300 mulheres. Gente, pelo amor de Deus, aqui acabou o cálculo, né? Porque se tinham 500 pessoas e tinham 300 mulheres, então tinham 200 homens. Dá para fazer de cabeça. Ele quer saber quantas mulheres tinham a mais. Então seria 300 menos 200, 100 mulheres a mais. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, cuidado.
Aqui eu trabalhei alguns conceitos, né? Sistema de equação e porcentagem. Sempre tentem fazer com que esses números quebrados se encaixem em uma forma mais fácil de substituir. Beleza? Então vamos lá. Mais essa aqui. A lei dos gases ideais para um gás confinado é dado por PV igual a KT, onde K é uma constante. É aquela a fórmula do pivete, né? PVT. Pressão, temperatura, volume. Se a pressão do gás sofrer um aumento de 60% e a temperatura permanecer constante, então o volume do gás sofrerá um decréscimo de... Gente, o que a gente já está falando? Só está falando isso aqui. Ó. Que pressão vezes volume sobre temperatura é igual a uma constante. Então eu posso igualar a pressão do gás 1 vezes volume do gás 1 sobre temperatura do gás 1 é igual a pressão do gás 2 vezes volume do gás 2 sobre temperatura do gás 2. Tem até a alergia à física. Ave Maria. Mas vamos lá. Se a pressão do gás, ele fala que a temperatura vai continuar constante. Então eu posso cortar isso aqui, né? T1, T2 não vai fazer diferença. O que é que ele vai dizer? Se a pressão do gás sofrer um aumento de 60% e a temperatura permanecer constante, então o volume do gás sofrerá um decréscimo de... Gente, o que vai acontecer? Tem a pressão 1 e vai ter o volume 1. O que ele diz? Essa pressão vai sofrer um aumento de 60%. Então, gente, aumento de 60% de cabeça, P1 vezes 1,6. Concordam? Tranquilo, né? Isso aqui multiplicando o volume 2. Peraí, acho que eu estou confundindo alguma coisa aqui. Ou não. Peraí, só um segundo. Não, acho que não. Tá certo mesmo. Então, vai cortar o P1 com o P2. E aí, o que que eu vou fazer? Ele quer saber quanto que o volume 1 sofreu de decréscimo, certo? Então, eu tenho que saber a relação do volume 2 em relação ao volume 1. Porque o volume 2 vai ser menor que o volume 1. Vocês concordam? Estão entendendo o raciocínio ou não? Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou passar o V1 para o outro lado e 1,6 para esse lado. Então, vai ficar 1 sobre 1,6. Isso aqui é V2 sobre V1. E aqui é fazer continha, né? Isso aqui é a mesma coisa que 100 sobre 160. No caso, 10 sobre 16. Que é a mesma coisa que 2 vezes 5 sobre 2 vezes 8. Aí aqui é fazer continha. Vai ser 5 sobre 8, vai dar 0, 50, 6, 48, 2. E eu vou parar por aqui. Ah, não, não vou parar não. Pensava que era aproximado. Vai ser 16 e aqui vai dar 5. Ou seja, V2 sobre V1 deu isso aqui, 0,625. Gente, presta atenção aqui. Aqui a gente vai ter que saber interpretar valor. Pelo amor de Deus, não veja esse resultado bem aqui e vão lá na letra E e marca a questão. Porque, gente, isso aqui é a relação do volume 2 em relação ao volume 1. Qual a leitura que vocês têm que fazer desse número? V2 representa 0, V2 representa 62,5% de V1. Entende? Então, V2 representa 62,5% de V1. Logo, eu tenho que saber o complemento para saber qual foi a diminuição percentual. Eu tinha 100%, virou 62,5%. Então, teve uma diminuição de 37,5%. Viram como funciona o raciocínio? Como que é para vocês raciocinarem? Porque no Enem vai ter esse distrator, sempre vai aparecer essa opção aqui. Aí você faz a conta no final, aí chega nesse resultado. Aí no desespero você marca logo. Gente, cuidado. Estão fazendo as questões de Enem, vocês respondem elas. Chegou em um resultado, relê a pergunta. Beleza, galera? Tranquilo? Maravilha, né? Essas questões são chatas mesmo. Eles fazem de mal para errar. Tem jeito. Mas vamos seguindo aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Eu vou fazer outra questão de sisteminha aqui, a gente vai partir para as questões do Enem.
Vamos lá. Apenas dois candidatos se apresentaram para a eleição ao cargo de prefeito de uma pequena cidade do interior. O candidato A recebeu 60% dos votos, sendo 70% de mulheres. O candidato B recebeu 35% dos votos, sendo 60% de homens. Sabendo que 620 pessoas votaram em branco ou anularam o voto, podemos avaliar que o número de mulheres que votaram em A ou em B foram. Gente, aqui é muita informação, às vezes a pessoa fica se confundindo. Mas vamos entender aqui, vamos analisar o seguinte: ele já deu um número exato. 620 pessoas votaram em branco ou anularam o voto. A primeira coisa que vocês têm que fazer nesse tipo de questão é interpretar o que esses 620 representam da porcentagem total de pessoas que estiveram na eleição. Então vamos lá, o que ele fala? O candidato A teve 60% dos votos. O candidato B teve 35% dos votos. Se a gente fizer essa conta aqui, vai dar que o candidato B e o candidato A tiveram 95% da quantidade de votos. Ou seja, sobraram 5% de votos para as pessoas que votaram em branco ou nulo. Ou seja, 620 pessoas representam 5%. E aqui, gente, é fazer continha para chegar logo em 100%. Multiplica por 2 de dois lados, vai dar 1.240, dá 10%. Então, 12.400 representa 100% dos votos. Viu como, em vez de eu sair multiplicando por 20 ou algo do tipo, eu só fui fazendo contas sucessivas mais rápidas e ganha tempo. Pode parecer besteira, mas você vai ganhando tempo. Entendeu? E você lida com o número fácil. Então, no total, tiveram 12.400 votos. Certo? O que ele quer saber aqui? Ele quer saber o número de mulheres que votaram em A ou em B. Então, gente, a gente não vai sair calculando tudo, né? O que a gente vai fazer? Eu sei que 70% dos votos de A foram para mulheres. Ou seja, eu tenho que saber que 60% dos votos de A foram mulheres. E ele diz que do candidato B, 60% foram homens, ou seja, 40% foram mulheres. É sempre complemento, gente. Então, 0,4 dos votos de B são mulheres. Então, como é que fica a conta? 0,7 vezes. Qual foi a quantidade total de votos de A? Foram 60% do voto total. Então, vai ser 0,7 vezes 0,6 vezes 12.400. Beleza? E os votos de B vai ser 0,4 vezes 0,35 vezes 12.400. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou tirar essas vírgulas, então aqui vai dar 6 vezes 7, vai dar 42 vezes 124. Maravilha. Aí aqui vai dar, se eu tirar a vírgula, vai ser 4 vezes 3,5 vezes 12.000 vezes 124. Então aqui vai ser 4 vezes 3,5 vai dar 14. 14 vezes 124. Gente, o que eu vou fazer aqui? No caso, não vai funcionar, seria a técnica de cálculo para a gente, mas já dá para eliminar algumas opções. Porque eles querem o total de votos, certo? Então vai ser 42 vezes 124 mais 14 vezes 124. Se vocês perceberem, o 124 é um termo comum, ou seja, eu posso colocar ele em evidência e só somar os outros dois termos. Então vai ficar 56 vezes 124. Aqui que tem que ter a maldade. Por quê? Porque 56 vezes 124 necessariamente vai acabar em 4, vocês não concordam? E a única opção que termina em 4 é essa aqui. A não ser que eu tenha errado o ponto. Mas deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Eu não errei conta, não. É isso. Obviamente, gente, na hora da prova, pode bater uma insegurança, né? Pois, eu vou analisar só os últimos números e vou marcar a opção. O que pode acontecer? Isso já vai dar, tipo assim, é meio que vai ser uma margem de segurança. Vocês já vão fazer o cálculo sabendo que a resposta tem que dar isso aqui, entendeu? Porque se vocês fizeram todo o cálculo e chegaram em dois números que, tipo assim, vai dar 56 vezes 124. Então, necessariamente, essa conta aqui tem que terminar em 4, vocês não concordam?
Então, vocês vão fazer essa conta e o número que termina em 4 tem que ser esse aqui. É como se fosse tipo, um guia para vocês, sacou? Para dar mais confiança. Não necessariamente vocês não têm que fazer o cálculo, entendeu? Mas é como se fosse um guia. Tipo, você fala assim, pô, se eu fiz a conta e deu o mesmo número, terminando em 4 que está na opção, então provavelmente está certo. Entendeu? Sacaram ou não? É uma técnica para ganhar tempo, tá? Beleza. Às vezes, revisão da prova, porque às vezes tem duas passadas na prova, né? Você faz algumas questões e depois volta nelas. Então, a maneira de ganhar tempo é fazendo essa continha de cabeça mais rápido. Então, vamos lá. Vou dar uma pulada nessas questões aqui para mostrar alguns outros raciocínios. Esse raciocínio aqui é do cálculo também. Como é que funciona? Vamos lá. Os aeroportos apresentam regras rígidas para o despacho de bagagem. No caso de embarque nacional, algumas companhias aéreas ainda não cobravam até 2017 por unidade de bagagem despachada, limitada a 23 quilos por passageiro. Gente, isso aqui é o que ele está te falando. É basicamente que tu poderia levar ao máximo 23 quilos por passageiro na bagagem despachada. Pronto. Uma pessoa irá viajar com uma única mala. Como não quer pagar por excesso de carga e dispõe, em caso de uma balança de pêndulo que representa um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto que nela for verificada, conferirá qual a massa de sua mala antes de ir para o aeroporto. O valor máximo em quilograma indicado em sua balança deve ser. Gente, o que ele está falando? Esse carinha, ele quer avaliar se a mala dele passaria ou não no limite de peso das situações do aeroporto. Aí ele fala assim: ele dispõe em casa de uma balança de pêndulo que apresenta um erro máximo de 8% a mais em relação à massa real do objeto. Então, tipo assim, se o meu objeto pesa X, então, pelo erro, ele pode pesar até 1,08x, porque pode ter um aumento 8% a mais. Vocês não concordam? E aqui é que tá. Se a mala dele pesa, ele quer saber o valor máximo em quilograma indicado em sua balança deverá ser. Se ele quer o valor máximo que pode ser indicado lá, então a bagagem dele tem que pesar o máximo possível. E ele fala que o limite da bagagem para o passageiro é 23 quilos. Então, seria no máximo 23 quilos, vocês não concordam? E teria que ter um aumento máximo de 1,08. Aqui está a maldade. 3 vezes 8 vai terminar em 24. Então, o número vai terminar, na verdade, 3 vezes 8 tem que terminar em 4. O número tem que terminar em 4. E a única opção que termina em 4 é D. Então, tem muita questão que você não faz nem conta. É só essa maldade, sabe? Viram como dá uma facilitada? Alô, alô? Então tem que ter essa maldade. Beleza, galera? Para ganhar tempo. Vamos lá. Eu vou fazer mais uma questão aqui tranquila de porcentagem. E depois delas eu vou trazer um modelo de questão que, cara, não cai há um tempo. Na verdade, se eu não me engano, nunca caiu em Enem tradicional. Só caiu em PPL. Quando caiu em tradicional, faz um tempão. Essa dica de cálculo vale para qualquer questão, na verdade. Independente da matéria. O negócio é, tipo, se é só tu analisar se vai ter repetição do último número dos números, entendeu? Essa dica de cálculo funciona para todas elas. É só ver a opção que não repete número. E se repetir número, só fica dúvida entre duas, entendeu? Porque se acabasse, se tivesse, por exemplo, se a opção C fosse 23,94, então tu saberia, a tua margem de erro reduziria muito, porque tu só poderia ser C ou D, entendeu? As outras opções já seriam descartadas. Então funciona para isso também. Beleza, galera? Então vamos lá. Toda iluminação de escritório. Oh, perdão, continuando o que eu estava falando, como eu fui responder ela, esqueci. Depois dessa questão que eu vou fazer, que é uma questão bem tranquila também, eu vou trazer um modelo de questão que não cai há um tempo, mas que pode fazer a diferença de vocês se cair. Porque geralmente quando cai, se o cara não sabe o conteúdo, ele não responde. E é algo muito besta, muito simples, para vocês acertarem, beleza? Então é uma questão que se cair, tá tão espertos. Toda a iluminação de escritório é feita utilizando-se 40 lâmpadas incandescentes que produzem 600 lumen cada. Beleza.
A gerente planeja reestruturar o sistema de iluminação desse escritório, utilizando somente lâmpadas fluorescentes que produzem 1.600 lumens, para aumentar a quantidade de energia luminosa em 50%. Para alcançar o seu objetivo, a quantidade mínima de lâminas fluorescentes que a gerente desse escritório deverá instalar é... Gente, essa questão aqui é o tipo de questão que vocês têm que fazer no início da prova e é para ganhar confiança. Porque aqui trabalha conceitos super simples. Ele quer aumentar a energia luminosa que ele tem em 50%. Então, qual que é a energia luminosa dele inicialmente? São 40 lâminas produzindo 600 lumens cada. E ele quer aumentar isso em 50%, é multiplicar por 1,5. E ele quer saber em como que eu vou aumentar essa produtividade apenas em lâminas fluorescentes. Só que cada lâmina fluorescente produz 1.600 lumens. Então era basicamente gente, só dividir quantidade por quantidade. Beleza? Então você tira os dois zeros daqui. Aí, 40, eu vou passar o zero para o outro lado, então vai ser 15 vezes 4 vezes 6. E 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então vai cortar o 4, né? Vai dividir o... Peraí, eu tô errando alguma coisa ou não? Só um segundo. Ué, tô achando estranho isso aí. Peraí, galera, rapidão. Fazendo de cabeça tá dando errado, mas... Ah, não. Ué. Ah, entendi já. Eu tava fazendo de cabeça a conta e não tá dando o número inteiro, mas é interessante não dar o número inteiro para explicar um negócio para vocês. Então, isso aqui vai dar 15 vezes 1,5, porque 6 por 4 é 1,5, beleza? Aí, gente, lembra de uma coisa. Lembre das potências de 10 a 20. 15 vezes 15 é 225. 225. Então, teoricamente, eu teria que comprar X igual a 22 lâminas e meia. Só que, pô, tem como tu chegar lá na Potiguar, comprar uma lâmpada, quebrar outra, levar só 1,5 para casa? Tem como. Não faz sentido. Tipo, vou lá no mercado, cara, eu quero duas dúzias e meio ovo. Não tem como, tu não vai quebrar um ovo no meio e levar. Então tem que levar uma quantidade a mais. Porque se tu levar 22 lâmpadas, você não vai chegar na quantidade de lumen que você quer. Então você tem que levar 23, beleza? Porque vai passar da margem de erro. Beleza, galera? Deu para entender o raciocínio? Tranquilo. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de questão que não tem. Faz um tempo que não caiu, mas eu tenho medo que caia um negócio desse e o pessoal não sabe fazer. Que é, galera, uma dica para vocês. Questão de poder de compra. Acho que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas outros não sabem nem para onde vai isso aqui. Poder de compra. Como é que eu avalio o poder de compra? Ou, na verdade, nem é poder de compra, é variação de poder de compra. Variação de poder de compra. Enzo, o que é isso? Por exemplo, vamos lá. Eu trabalho para receber um determinado salário. E aí, no final do ano, meu chefe fala assim, cara, tu vai receber um aumento agora de 30%. Eu falo, é égua, que vou ganhar 30% a mais, então eu vou ter um poder de compra 30% maior. Porém, durante o ano, teve uma variação no poder na inflação. E a inflação aumentou 20%, por exemplo. E aí, vocês acham que o meu poder de compra vai aumentar 30%? Ou vai ser menos que isso? Alô, galera. Estão Seria aí? menos. Exato. Seria menos. Porque o meu salário vai aumentar, porém a inflação também vai aumentar. Então, proporcionalmente, o meu poder de compra não vai aumentar 30%. Porque Seria 10. as coisas vão custar 20% mais, por exemplo. No caso, o meu dinheiro vai valer 20% mais, mas aí é questão de economia, né? Enfim. E aí, como é que funciona? Gente, é uma formulazinha super simples. É variação percentual do salário sobre variação percentual da inflação.
Enzo, como é que funciona isso aqui? Vamos lá, vamos ler a questão. Essa questão aqui eu já fiz ela algumas vezes, então eu já sei que esse texto aqui é inútil. Mas como é que, o que que ela vai falar? Considere que o salário de determinado grupo de pessoas cresce em 10% ao ano, mas a inflação para esse grupo cresce de 6% ao ano. O aumento percentual do poder de compra em 2 anos das pessoas que pertencem ao grupo, que pertencem ao referido grupo, mais aproximado será de. Gente, se um cara não sabe dessa fórmula, ele vai ler esse enunciado e não vai responder nem com resto. Ele não vai entender nada. Estou mentindo? Alguém que nunca tinha visto esse tipo de questão, saberia fazer? Ou todo mundo já viu? Alô, galera, alô, alô, não me deixe falando sozinho. Gente, gente, gente. A maioria não sabe nem para onde vai, pô. Não, não teria, não saberia o que fazer. Sendo que, cara, essa questão, o que que teria que fazer aqui? Eu vou ter, o que que ele fala? O salário de determinado grupo do ano cresce em 10% ao ano. Então, no primeiro ano vai crescer 10%, no segundo ano vai crescer 10%. E a inflação no primeiro ano vai crescer 6%, e no segundo ano vai crescer 6%. É só isso aqui. Pronto. Acabou. Aí seria, vou fazer na calculadora para ganhar tempo. Seria 1,1 vezes 1,1, que eu já falei para vocês que é 1,21, né? Que é 1 ao quadrado, dividido por 1,06 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 7,7. Então, gente, se cair uma questão dessa, pelo amor de Deus, agradeço. Agradeço por duas coisas. Primeiro, é uma questão super fácil, porque se tu sabe a fórmula, já era. Tem que fazer. É só marcar, pô. Fato. E muita gente não sabe nem para onde vai. Ou seja, é uma questão que vai, tipo assim, que pode diferenciar vocês, entendeu? Porque, gente, é bom até comentar com vocês uma coisinha aqui. Tem questões que têm um poder alto de discriminação. Por exemplo, vocês viram lá no grupo, eu não sei se eu comentei no grupo sobre isso, mas que eu mandei uma questão de modelo de probabilidade, que tipo assim, eu quero que a probabilidade de eu não ver tal é menor que 1%. Vocês não viram lá que eu mandei? Por que que eu mandei aquele tipo de questão? Porque assim, para quem tem dificuldade em matemática, tem que focar o TRI de forma inteligente. Então, você tem que formar as questões fáceis e médias para ir aumentando o número de acerto de vocês gradativamente. Porém, tem umas questões que são do nível um pouquinho mais alto, que se tu erra, tu também é muito penalizado. Porque o pessoal gosta de falar só da penalização de questões mais fáceis, né? Se eu errei uma questão fácil, lascou, minha nota foi destruída. Beleza, vai fazer mal para ti. Mas também tem determinadas questões que se tu deixa de acertar, também é penalizado, porque tu poderia ter um aumento exponencial de nota, entendeu? Esse aqui é o tipo de questão que o cara que está no nível alto em matemática, ele vai acertar. Ele vai acertar. Que é a questão básica de poder de compra de matemática. Elas, é porque vai dar 1,0768, alguma coisa assim. Então a variação foi de 7%. Porque teve um aumento de 7%. Sacou? Beleza? Lembra disso, da variação, do aumento percentual, tal, tal, tal. Então, galera, esse tipo de questão aqui, se cair, pô, garante. Garante que é mão. Bem tranquilo. Beleza? E o pior, deixa eu fazer essa conta bem aqui, eu tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui, peraí. 1,1 dividido por 1,06. Cara, cuidado, né? Porque aqui ele falou de 2 anos. Se eu fizer só um ano, se eu fizesse essa conta bem aqui, 1,1 vezes 1,06, teria a resposta. Seria 1,0377, seria aproximadamente 4%, sacou? Então, cuidado também, vocês têm que ter atenção com isso. Não vou errar uma questão dessa por atenção. Beleza? Aí teve essa questão aqui, caiu no, no Enem digital em 2020. Se eu não me engano, no primeiro Enem digital a prova foi diferente da normal, mas hoje em dia é a mesma prova, se eu não me engano. Então vamos lá. Ele vai te falar um texto grandão te explicando como é que funciona
essa fórmula aqui, entendeu? Do ganho percentual, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ele fala aqui, considera que uma categoria de trabalhadores recebeu uma proposta de aumento salarial de 10% e que a taxa de inflação no período correspondente tenha sido 5%. Para avaliar a proposta, os ganhadores criaram uma classificação em função dos ganhos reais, entendeu? Porque, gente, quando eu digo assim, eu ganhei 30% de aumento de salário, mas a inflação aumentou 20%. Então, eu tenho essa variação que eu digo de ganho real, né? Porque eu não ganhei de fato 10% ou 30%, eu ganhei isso aqui, entendeu? É tipo assim, o que eu vou ganhar de verdade, de aumento, sacaram? Então, aqui no caso, eu tive um aumento salarial de 10%, então vai ser 1,1 dividido por 1,05, porque a inflação foi de 5%. Beleza? Então, isso aqui daria 110 sobre 105. Daria a mesma coisa aqui. 5 vezes 22 e 5 vezes 21. Que daria, teria que fazer essa continha aqui. 22 por 21. 0. Então, daria aproximadamente, acho que uns 4% e pouco. Porque eu acho que daria. Eu vou aqui fazendo um calculador. Aproximando, acho que vai dar basicamente isso. 22 por 21. É, 4,7. Certo? Então, gente, viram como é a questão? Tipo assim, poderia ignorar um texto gigante, uma análise chatona, para fazer algo rapidinho. Então, cuidado com isso, tá, gente? Se cair esse tipo de questão, já sabe, para acertar. É uma questão fácil. Beleza? Deu para entender como funciona? Maravilha. Deixa eu ver qual questão que eu foco aqui com vocês. Ah, beleza. Uma dica para vocês aqui na hora da prova. Vamos lá. O que a questão quer? No período de 2005 a 2009, o aumento percentual no volume de vendas foi. Então, basicamente, ele quer fazer uma análise desse aumento percentual bem aqui, 2005 a 2009. Então, 2009 foi 519,2 e em 2005 foi 236. Enzo, aqui era só fazer cálculo e partir para o abraço. De fato, era uma questão super simples. Só que, gente, lembre-se. No Enem não basta só saber fazer a questão. Tem que saber como fazer a questão da melhor maneira possível. E essa questão bem aqui era uma análise, cara, super simples. Gente, vamos lá. Vamos aproximar esses valores aqui. Eu vou dizer que aqui embaixo seria 240, por exemplo. Concorda? Se eu multiplico 240 por 2, daria 480. E vocês não concordam que multiplicar um número por 2, x vezes 2, não é a mesma coisa que aumentar o número em 100%? Concordam? Então, gente, o que eu posso garantir? Vocês percebem que 240 é maior que 236. Eu multipliquei ele por 2 e deu 480. Ou seja, eu aumentei ele 100%. Eu aumentei ele 100% e nem chegou no valor que ele tem que chegar. Vocês não concordam? Ou seja, eu posso garantir que esse aumento percentual foi acima de 100%. Então, as opções A, B já não podem ser. Você já eliminou elas. Tranquilo? E aqui, gente, vamos lá, usando a mesma aproximação, porque é um número muito próximo. Se eu pego 240 e multiplico ele por 3, isso aqui vai dar 720. 720 passa muito disso aqui. E vocês não concordam que multiplicar um número por 3 não é a mesma coisa que aumentar ele 200%? Lembre-se da formulazinha lá, 1 mais aumento percentual em número decimal. É a mesma coisa que aumentar 200%? Então, eu posso garantir que esse número aqui recebeu um aumento menor que 200%. Então, não poderia ser nem letra D, nem letra E. E aqui ficaria só a letra C para marcar. Gente, usem isso aqui a favor de vocês. Porque, cara, fazer essa continha aqui seria muito chato. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Mas ter essas sacadas, essas análises de valor, usar o básico, cara. Eu tô fazendo alguma coisa que, meu Deus, tô fazendo uma conta de um logaritmo, um integral. Não, pô, isso aqui é só análise de valor, é multiplicar por 2, por 3, coisas básicas.
Então, use isso para ganhar tempo e ganhar confiança. Beleza? Então, é uma forma bem mais simples de você fazer uma determinada análise de valor e tal. Deixa eu ver se é outra questão assim, bem interessante. Eu vou fazer uma outra questão aqui de análise de valor, e aí eu vou passar para modelos de questão de MMC e MDC, beleza? Que eu acho que também o pessoal tem umas dúvidas em relação a isso. Vai dar para tirar tranquilo. Então vamos lá. Outra dica, batendo o olho aqui. Gente, saibam aprender a lidar com algumas situações. Por exemplo, quando eu falo 50% de um número, é a mesma coisa que dividir ele por 2. 25% é a mesma coisa que dividir ele por 4. 75% de um número é a mesma coisa que 3 quartos dele. Tem, lembre-se de ficar sabendo lidar com essas porcentagens, tanto na parte decimal, né, de dividir por 100, e também na parte fracionária, beleza? Então, quando eu falo assim, 25% de um número é um quarto desse número, 20% de um número é um quinto desse número, 10% de um número, um décimo, entendem? Saibam relacionar as porcentagens com as frações. Beleza, galera? Uma dica boa para vocês. Em uma certa loja de roupas, o lucro da venda de camiseta é de 25% do custo de camiseta pago. Já o lucro na venda de bermuda é de 30% de custo da bermuda. E na venda de uma calça é de 20%. Ou seja, o lucro na venda de uma camiseta é um quarto do que ela custa. O lucro de uma calça é um quinto do que ela custa. E os 30% são 3 décimos. Uma cliente comprou nessa loja duas camisetas, cujo preço de custo foi 80 cada um. Então, foram camisetas, custo. Foram duas de R$ 40. Uma bermuda, então foi uma bermuda, que o custo foi de 60. E foram duas calças, que o custo foi duas vezes X, porque eu não sei qual é o custo de cada uma das calças. Beleza? Sabe-se que, com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de 78% para a loja. Então, o lucro total foi de 78%. Considerando essas informações, qual é o preço de custo em real pago por uma calça? Gente, não se percam, pelo amor de Deus. Essa questão tem muita informação, tem muito cálculozinho, nem tem tanto cálculo assim, mas tem muita informação. Vocês veem que esse tipo de questão aqui é muito recorrente no Enem, né? Aí, pô, imagina, tu tá lá, no dia mais importante do ano, em relação a estudo para ti, pressão doida, se depender do lugar, não vai ter ar-condicionado. Aí tem uma questão dessa aí com 50 informações. Uma dica que eu dou para vocês: vocês têm que ter sangue frio, tem que ter calma. Não tentem acelerar, porque sabem que é uma questão fácil. Eu tenho que acertar, eu fazendo a loucura. Não. Eu nunca disse aqui para vocês fazerem as coisas de modo acelerado ou apressado. Eu sempre digo para vocês fazerem as coisas de maneira dinâmica. Então, esse tipo de questão, você bate o olho, você sabe que é fácil, tem que dar uma baixada, tem que ter sangue frio, calma, e responde ela na mão. Vamos entender aqui. As camisetas tiveram um custo de R$ 80, certo? Só que ele fala que cada camiseta vai dar um lucro de um quarto do preço delas. Então, qual vai ser o lucro que essas camisetas vão dar? R$ 20, porque é um quarto de 80. Beleza? Análise rápida, tranquilo. Aí, além disso, o que que ele fala? Que cada bermuda, o lucro é de 30%. Então, o lucro que eu vou ter com R$ 60 vai ser R$ 18. Concorda? Então, o lucro total foi 78. Porém, eu já tive o lucro da bermuda e o da camiseta. Então, eu já tive aqui R$ 38 de lucro. Então, o lucro total menos 38. Perdão. O lucro total é 78. Porém, o lucro total é das camisetas mais o lucro das bermudas mais o lucro das calças. Certo? Eu já calculei o lucro das camisetas, que é 20, e da bermuda, que é 18. E agora eu vou saber quanto que cada calça me deu de lucro das calças. Então, o lucro total foi 78. Isso aqui vai ser menos 38. Então, as calças
deram R$ 40 de lucro. Concorda? Só que 40 foi o lucro das calças. 40 representa o lucro fornecido por duas calças. Então é 2x. Então cada calça deu um lucro de R$ 20, certo? E ele quer saber o preço real pago por uma calça. Ele quer saber o preço de cada calça. Lembrem-se, o lucro por calça é 20% do valor delas. Ou seja, R$ 20 equivale a um quinto do valor da calça. Então tem que multiplicar 20 por 5, que dá 100. Viram como saber utilizar as porcentagens em fração facilita na hora da prova? Porque eu não precisei fazer regra de 3, não precisei fazer nada. Eu só multipliquei por 5. Muito mais fácil. Você não concorda? Deu para entender a resolução ou ficou confuso? Se ficou confuso, só avisar que eu repito. Tranquilo, né? Maravilha. Então vamos lá. De porcentagem, gente, deu para render, deu para dar uma revisada legal. Vocês acho que vão ter mais segurança fazendo questão. Tranquilo? Maravilha. Treinem, tá, gente? Um círculo é uma boa também, fazer se fosse um gráfico em pizza. Então, assim, gente, eu quero que vocês treinem também, ganhem confiança. Todos esses tipos de questão que eu mostro aqui, essas técnicas que eu mostro de cálculo, tudo, é para vocês garantirem mais questões no dia da prova, tá? Então não vacilem. Agora, vamos mudar um pouco de assunto. O resto dessas questões aqui foram questões boas que eu selecionei, o PDF está no grupo, depois vocês respondem, beleza? Mas eu queria também trazer um pouco. Gente, a live não vai demorar muito, então relaxa. Segurem aí um pouquinho que já acaba. Então vamos lá. Vou trazer uns modelos aqui de MMC e MDC, que às vezes o pessoal se confunde. Aí não sabe o que utilizar na hora. Gente, vamos lá. Quando eu falo de MMC, lembre-se de encontros futuros. Eu não entendi nada. Calma, relaxa. Quando eu falo de MDC, lembre-se de divisões. Divisões, nem sei uma palavra-chave para isso. Mas MMC vai ficar bem mais claro. Aí, se não for encontros futuros, vai ser MDC. Mas Enzo, como assim encontros futuros? Questões de MMC, eles sempre vão trazer um contexto falando assim, o jogador A vai dar uma volta em 10 minutos, o jogador B vai dar uma volta em 15 minutos. Em quanto tempo eles vão se encontrar de novo, do início da pista? É sempre esse tipo de coisa. Vocês vão ver que eu trouxe várias questões que são parecidas demais. Vamos lá. Muitos dos cometas se movimentam no universo, que se movimentam no universo, passam pelo planeta Terra periodicamente, em anos bem definidos. Os cometas A e B passam em 15 em 15 anos e 40 em 40 anos, respectivamente. Ou seja, o A, como eu acabei de falar, são encontros futuros, né? O A vai de 15 em 15 e o B de 40 em 40. Em 1940, foram avistados pela última vez juntos. A próxima vez que esses cometas poderão ser vistos passando pela Terra será no ano de... Gente, lembre-se, encontros futuros. Então eu tenho que calcular o quê? MMC. Deu para entender como é que funciona? Ele quer saber um ponto no futuro, de quando eles vão se encontrar de novo. Então, teve esse tipo de leitura? Pense em MMC. E MMC é dividir os dois números ao máximo. Então vai ser 15 e 40, dividir primeiro por 5, vai dar 8, 3, 3, que zerou, e vai ser 2, 2. Peraí que eu até confundi. Perdão, fiz besteira aqui, era para repetir 8. Então aqui, 2, 4, 2, 2 e 2. Então isso aqui vai ser 8 vezes 3, 24, vezes 5, 120. Então o MMC desses dois números aqui é 120. Vocês lembram como calcular MMC? Não fiz direto, mas alguém quer revisão de MMC? Ou não? Aproveita, é a hora. Fala aí. Ninguém quer? Então, beleza. Então, o MMC é 120. Então, se eles passaram a última vez em 1940, eles vão passar juntos 120 anos depois. Vai dar em 2060. Então, lembre-se,
encontros futuros, MMC. Aqui é a mesma coisa. Dois atletas A e B partem do mesmo ponto, no mesmo instante. Se o atleta A completa uma volta em 3 minutos e o atleta B completa cada volta em 5 minutos, a cenário alternativa que apresenta quantos minutos depois da largada eles irão se encontrar juntos no ponto de partida. Gente, só fazer MMC vai dar 15 minutos. Então, MMC é desse jeito, gente. Em pontos futuros, é só calcular MMC. Beleza? E as questões de MMC são bem tranquilas. Às vezes o que confunde é a questão de MDC, que eu vou começar a explicar aqui. Como é que funciona? Um estante que possui 216 cadernos e 180 livros será organizado de tal forma que os livros e cadernos serão divididos segundo o seguinte critério. Todas as pilhas deverão ter a mesma quantidade de livros ou cadernos, e cada pilha só haverá livros ou cadernos, nunca misturados os dois. Nessas condições, o menor número de pilhas que poderão ser formadas é... Gente, vamos lá. Quando ele fala assim, o menor número de pilhas que poderão ser formadas, o que ele quer? Ele quer que nas pilhas tenha um máximo de livros ou cadernos, vocês concordam? Porque se eu colocar exatamente, MDC. Porque se eu colocar o máximo de livros e cadernos nessas pilhas, eu vou diminuir a quantidade de pilhas, entendeu? Vocês estão entendendo? Beleza? Então, como é que funciona aqui? Ele quer que cada pilha deve ter a mesma quantidade de livros ou cadernos e toda pilha não vai poder juntar caderno e livro. Tem que ser ou caderno ou livro. Fazendo de cabeça o MDC aqui, eu acho que é 36. Mas eu vou fazer na mão aqui mesmo para não errar. Vai ser por 2, 90, 108, por 2, 45, 54, por 3, 15. Aqui vai dar 18, por 3, 5, aqui 6. E aqui acabou, né? Então vai dar 9 vezes K, dá 36. Então aqui o MMC seria 36. Só que, gente, vocês não precisam fazer mais nenhuma conta aqui. Porque o que ele tá, o que é que esses números aqui, o que que os restos da fazenda MDC representam? O que que eles representam? Para vocês interpretarem isso. Ele diz que isso aqui são 216 cadernos, isso aqui são livros. O que é que esses números aqui representam? Eles estão falando que eu posso formar 6 pilhas de cadernos com 36 cadernos. Entendem? E o 5 informa que eu posso formar 5 pilhas de livros com 36 livros. Estão entendendo? Ou não? Beleza? Então, o menor número de pilhas que eu posso formar vai ser a soma, né? Vai ser 6 mais 5, que é 11, que é o número primo. Então, o que muita gente erra, eles acham que o MDC vai dividir os dois números pelo MDC. Gente, não faz sentido. Ele já está dividido. Então, essa informação que ele está falando são 6 pilhas com 36 livros. Com 36 cadernos. E são 5 pilhas com 36 livros. Beleza, galera? Maravilha. Tranquilo? Aí vamos lá, vamos para outro tipo de questão aqui. Eu acho que é outro tipo, se eu não me engano é outro tipo. Um torneio de truque terá alunos de 3 clubes de uma cidade. Um dos clubes levará 120 participantes, outro 180 e outro 252. Os competidores serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representantes de 3 clubes. E o número de participantes de cada clube será o mesmo em cada grupo. Dessa forma, o maior número de grupos poderá ser formado zero. Peraí, vou ler de novo, porque eu fui beber água e me confundi tudo. Um torneio de truque será alunos de 3 clubes de uma cidade. Beleza. Um dos clubes terá 120 participantes, outro 180 e outro 252, certo? Esses competidores serão divididos em grupos, de modo que cada grupo tenha representante dos 3 clubes, ou seja, esses 3 clubes eles vão ser divididos em grupos, porém cada grupo vai ter, pelo menos, um jogador do primeiro clube, um do segundo e um do terceiro, certo? E ele quer que o número de participantes de cada clube seja o mesmo em cada grupo. Ou seja, se eu disser que no primeiro grupo eu tenho X participantes do primeiro clube, então no segundo grupo eu vou ter que ter X participantes do primeiro clube.
Entendeu? Ou não? Tá dando para entender? Ou tá confuso? Tá de boa, né? Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados é. Ele quer saber qual o máximo de grupos que eu posso ter. Dividir de maneira igualitária esses participantes. Eu vou explicar no cálculo, vai ser mais fácil do que ficar falando, senão eu vou confundir o cérebro de vocês. Mas como eu falei, gente, se não são encontros futuros, isso aqui é o MDC, né? Vai ter que fazer, vou ter que fazer divisões. Como é que funciona? Vou pegar o 120, 180, 252. Eu acho que é 12. Mas, enfim. Divide por 2, já dá 60, 90, 126, né? 126. Por 2, 63, 45 e 30. Divide por 3, dá 21, 15, 10. Aqui parou, né? Aqui parou, porque não tem como mais dividir os três de forma igual. O que a gente achou? A gente achou que o MDC é 12. Então, Enzo, como é que funciona aqui a informação? Aqui eu vou dizer que é o time 1, aqui é o time 2 e aqui é o time 3. O que essas informações estão falando? Como que eu consigo ler isso aqui? Lembrem-se de destacar o resto. Perdão. O que isso aqui representa? Isso aqui eu estou falando que eu tenho 12 grupos em que o time 1 tem 10 participantes. Da mesma forma, eu tenho 12 grupos em que o time 2 tem 15 participantes. E eu tenho 12 grupos em que o time 3 tem 21 participantes. Ou seja, cada grupo vai ter 10 do time 1, 15 do time 2 e 21 do time 3. Estão entendendo ou não? Então vão ter 12 grupos com essa configuração. Sacaram como é que vocês fazem a interpretação dos valores? Deu para ficar claro? Fazer conta aqui pouco me importa, que é que vocês estejam entendendo a interpretação dos valores. Vocês estão entendendo o que cada valor significa? Maravilha. Se alguém tiver com dúvida, não tenha vergonha, fala. Pelo amor de Deus, para não sair com dúvida daqui. Mas se estiver tranquilo, maravilha. Então, eu vou ter 12 grupos com essa configuração. Ele quer saber. O maior número de grupos que podem ser formados é 12. Exatamente. Isso aqui. E tem distrator, né, gente? 46. Porque a pessoa poderia pensar que era o número de atletas em cada grupo, que dá 46, que é a letra C. Mas não, aqui era mais tranquilo. Agora eu vou fazer uma questão que caiu no Enem, que às vezes o pessoal tem dificuldade de interpretar essa questão. Acho que alguns de vocês já fizeram, a maioria de vocês já deve ter feito. Às vezes fica sem entender como é que funciona. Vamos lá, essa aqui é padrãozinho, depois vocês fazem, é a mesma situação das outras. Um arquiteto está reformando uma casa, de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros. Eu vou logo anotando. Às vezes, galera, tipo, na verdade, não, deixa quieto. 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 e 10 de 1080. Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento. Ó, falou em cortar em mesmo comprimento? Já sabe, é MDC. Sem deixar sobras, de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Então vamos lá. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Gente, quais são os tamanhos das tábuas? Eu tenho de 540 centímetros, tenho de 810 e eu tenho de 1080. Aqui tem que fazer MDC. Então eu vou dividir por 3, vai dar 180, 210, 360, por 3, 120, 90, 60, por 3, 40, 30. Pô, é muito chato, meu Deus do céu. Por 2, 20, 15, 10. Por 5, 4, 3, 2. Aqui morreu, sobrou aqui. Certo. Então, aqui vai dar 10 vezes 27. Então, o MDC aqui seria 270 centímetros.
Ou seja, cada tábua deveria ser cortada em 270 centímetros para fazer uma divisão igualitária. Aí, meus amigos, se tu fizer desse jeito aqui, tu se lasca. E vai ter resposta. Se eu fizer as contas certinho, vai ter resposta. Mas por que que tá errado? Porque, gente, tem uma exclusão menor que 2 metros. 270 centímetros são 2,7 metros. Então não pode. Esse valor não pode. Porém, gente, ele quer ter o seguinte. O que é que significa MDC? É o máximo divisor comum. O máximo que eu poderia dividir essas faladinhas seriam para elas terem 270 centímetros. Só que eu não posso usar o máximo, porque o máximo passa de 2 metros. Então eu tenho que usar o segundo maior divisor. Entendem o raciocínio? Eu tenho que testar o segundo maior divisor. Se não der o segundo maior divisor, tem que ser o terceiro maior divisor, se não o quarto. Estão entendendo o raciocínio ou não? Então aqui, qual seria o segundo maior divisor? Gente, para eu achar o segundo maior divisor, seria dividir esse número aqui por esses números aqui, mas pelo menor número possível. Porque é como eu expliquei na questão que eu mandei. Se eu divido o número por 2, ele vai ser maior do que se eu dividir esse número por 5, sacou? Então eu tenho que buscar o menor denominador. O menor denominador seria o 2. Então seria dividir 270 por, é, 100, por 2, que daria 135. Então, no caso, seria 135 centímetros cada uma das tábuas, beleza? E aqui, eu teria que dividir cada um dos comprimentos por 135. 540 por 135 daria 4. O 810 por 135 daria 6. E o 1080 daria 8. Beleza? Só que eu tenho 40 tábuas de 540. Então seria 40 vezes 4. Eu tenho 30 tábuas de 810, ou seja, seria 60, perdão, seria 30 vezes 6. E eu tenho 10 tábuas de 1080, ou seja, seria 10 vezes 80. Entenderam o raciocínio ou não, gente? Se perderam aqui, eu tá de boa. Tá tranquilo? Beleza, né? Aqui daria 160 mais 180 mais 80. Fazendo as continhas aqui, daria 420 peças. Qual a última parte? Essa aqui de multiplicar? É porque, ó, eu tenho uma madeira de 540. Só que ela vai ter que ser dividida por 135. Então, eu vou dividir 540 por 135. Então, cada madeira de 540 centímetros vai me dar 4 tábuas de 135 centímetros, certo? Então, cada tábua de 540 vai me dar 4 tábuas de 135 centímetros. Porém, eu tenho 40 tábuas de 540. Então, eu tenho que multiplicar essas 4 tabuazinhas por 40. Entendeu? Maravilha. Então, galera, tá acabando. Paciência, tá acabando. Agora a gente vou mostrar o último modelo de questão para vocês, que é uma questão que costuma cair, às vezes o pessoal confunde, sendo que é uma questão super fácil. O que eu vou pedir para vocês também em relação é ficar animando a galera para participar da live, porque senão desanima, tá ligado? Faça a parada para ajudar vocês, aí muita gente nem vem, aí não se acomodou porque a live vai ser gravada, só que não assiste ao vivo, isso fica chato. Então, se eu puder pedir para vocês, se tiverem contato com o pessoal que está no grupo também, falando para eles assistirem, porque senão dá uma desanimada legal. Beleza? Muito obrigado a vocês que participaram até aqui. Sério mesmo. Mas o pessoal que muita gente faltou e fica chato, sabe? Mas enfim. É... Vamos lá. Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos seis possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Então, o primeiro cliente vai receber uma bola, o segundo um chaveiro, o terceiro a caneta, o quarto um refrigerante, o quinto um sorvete, o sexto um CD. O sétimo recebe uma bola, o oitavo recebe um chaveiro. Ou seja, meio que vai se
repetindo um ciclo a cada 6 clientes. Vocês concordam? De um cliente ao sexto, vai receber o ciclozinho dos... Obrigado, Luiz. Então, do 1 ao 6, vai ter... os clientes vão receber nessa ordem. Cadê? Bola, chaveiro, caneta, refrigerante, sorvete, e o sexto vai ganhar um CD. Cara, minha letra é horrível, desculpa. Aí, o sétimo vai receber o quê? Uma bola. E assim sucessivamente, porque o ciclo vai ficar se repetindo, concorda? Beleza? Então, Enzo, qual que é o tipo, como é que é o processo de resolução dessa questão? Vocês têm que identificar quantos itens tem na sequência. Então, aqui no caso tem 6 itens, concorda? Aí vocês têm que dividir o número que a questão deu. Por exemplo, a questão quer saber qual o brinde que o milésimo cliente vai receber. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 1.000 e dividir pela quantidade de itens que tem no ciclo. Então, são 6 itens. Então, é dividir 1.000 por 6. Então, 1.000 por 6, eu vou fazer a conta aqui. Então, vai ser 6 vezes 1 para 4. Vai dar 6 vezes 6, dá 36, 40. E aqui 6 de novo. 36, e vai sobrar 4. Gente, aqui vocês param a conta, porque vocês acharam o resto. Então, qual é a interpretação? Se eu achei o resto é 4. Então, eu tenho que buscar o item 4, que é o refrigerante. Aí vocês marcam a questão. Pronto. Você viram como é algo bem tranquilo? Então, você faz a conta. Achou o resto, vocês vão identificar o, o item que corresponde ao número do resto. Pronto. Só isso. Morreu. E se desse, Enzo, e se desse zero? Se o resto fosse zero? Gente, se o resto for zero, vai ser o último item. Enzo, se o resto for 2, então vai ser o segundo item. Se o resto for 3. Exato. É a próxima aqui, inclusive. Já vou fazer essa. Então, o resto é o que dá a resposta para você, gente. É muito fácil, bem tranquilo. E se o resto for zero, é o último item. Beleza? Exatamente. Se a pessoa for fazer na mão, senhor, já era. Mas agora você já sabe. Se cair, é para acertar. Questão fácil. Então vamos lá. E vão ter outras também para vocês testarem. Eu deixei aí na lista. Então vamos lá. Por PA teria como fazer. Não seria errado, não. Mas daria um trabalho muito doido. Não aconselho, não. Não valeria a pena. Porque teria que. Seria uma quebra de cabeça muito doida. É mais fácil fazer assim. Aqui ele quer saber o décimo. Sei lá, não sei nem falar isso aqui. Sei lá, não sei nem falar. É o 2015 aí. Aí vai dividir o 2015 pelo número de itens na sequência. Aqui vocês têm que ter cuidado. Vamos entender como é que é a sequência. A sequência vai ser 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, ela se repete terminando no 4, né? E vai ser sempre terminando no 4. Então, aqui tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem que dividir isso aqui por 8. Então, vai dar 2015 por 8. Dividir por 2 vai dar 16. 41. 8 vezes 5, 40. Aí vai sobrar 1. 8 por 1 vai sobrar 7. Então, pronto. Tem que buscar o sétimo número, que é o 3. E no caso, 3 é a caixa de direção. Então, viram como é uma questão bem tranquila, gente? Bem de boa. Então, galera, essa aqui foi a última questão da live mesmo. Acho que deu para passar bastante questão modelo para vocês e raciocínio, né? Espero que tenha dado uma ajudada.
Valeu para todo mundo que ficou aí até o final. Vocês animam bastante, participam bastante, então agradeço. Espero que eu esteja ajudando vocês nessa reta final. Faça a diferença no dia da prova, beleza? E como eu sempre comento, gente, como eu comentei no início da live, não desistam não, entendeu? Sigam firmes, façam parte de vocês, tá ligado? Porque isso faz, porque, tipo assim, é o sonho de vocês, cara. Então vocês têm que ir atrás. Eu sempre falo isso, na minha cabeça eu nunca ia passar, nunca ia dar certo, nunca ia dar certo. E hoje eu vivo meu sonho, entendeu? Então eu tenho certeza que vocês, fazendo a parte de vocês, se dedicando, vai dar certo também, tá bom? Então um abraço aí a todos vocês, bons estudos, e é isso. Tamo junto.